Vamos aqui para mais uma questão da prova de delegado de Polícia Civil de Minas Gerais da FGV. Dessa vez sobre hermenêutica constitucional. Foi uma questão que deixou muita gente de cabelo em pé. Recebi mensagens pedindo para comentar essa questão, porque, bom, é uma questão que realmente merece ser comentada. Vocês vão entender tudo sobre ela aqui nesse vídeo. Vamos lá! Antes de qualquer coisa, pessoal, deixa um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e ative as notificações. É só clicar no sininho que está aparecendo aí, clica no sininho, aí você escolhe aí a opção de todas as notificações. Assim o YouTube vai avisar para você sempre que a gente postar qualquer coisa aqui, tá? É vídeo novo, shorts, live, sempre que tiver conteúdo novo aqui, você vai ficar sabendo, aí você vem aqui, você assiste o vídeo, deixa o like de novo, manda para um amigo, fica mais inteligente, acerta mais questões na prova e isso só vai melhorar a sua vida, beleza? Então é isso, curte, se inscreve e ativa as notificações. Bom, vamos para a questão. Galera, é o seguinte, a FGV é uma banca que pega mais pesado nas provas de direito constitucional. Ela não cobra temas diferentões, assim, ela não cobra temas que outras bancas que fazem prova de carreira jurídica não cobram. Muitas vezes ela cobra temas muito semelhantes, na verdade. Só que é comum, tá? Eu acho que em toda prova isso acontece, que a FGV complique a cobrança do tema pelo enunciado da questão. Então a FGV traz um enunciado para aquela questão que é escrito de uma forma mais truncada, com algumas expressões que não são tão utilizadas, e isso já dificulta a vida de quem está ali, tendo uma tonelada de questões para resolver, no nervosismo, um espaço curto de tempo, você não tem condições de ficar refletindo tanto sobre o que está escrito no enunciado, e isso dificulta. Tá? Então, eu já deixo o alerta para vocês que é o seguinte, quando forem fazer a prova de constitucional da FGV, tentem ir com um pouco mais de tempo sobrando para essa prova, vão com calma nos enunciados, leiam e releiam os enunciados, se precisar, para conseguir entender bem o que está ali. Tá? E aí, além dos enunciados, muitas vezes as próprias alternativas das questões, quando são questões de múltipla escolha, também são escritas de uma forma que dificulta a vida de quem está fazendo a prova. Então, é muito aqui na FGV, é muito uma questão de ter calma na hora de ler a questão e de entender cada palavrinha que está ali na questão. Porque vocês sabem o tema que está sendo cobrado, mas se complicam por conta da forma como ele é cobrado naquela questão, da forma como é escrita a questão. Beleza? Bom, então a gente vai comentar aqui uma questão de hermenêutica constitucional e vocês vão perceber que já no enunciado essa questão começa a ficar meio complicada, tá? Vamos lá, vou jogar na tela aqui, a gente vai lendo junto, tá? Olha só. Então, essa aqui é a questão, certo? Olha aí, prova de delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, da FGV, recentíssimo, 2025. Olha só o enunciado. Ele fala o seguinte: ao prestar informações com o objetivo de trancar um inquérito policial conduzido pela Polícia Civil, no qual se alegava o descumprimento de norma constitucional, então já está claro aqui que se trata de uma questão sobre a Constituição, né, sobre a interpretação constitucional. E aqui, logo no comecinho do enunciado, a gente já vê que tem um probleminha nele, que é um problema assim, de erro material, tá? Porque me parece que ficou faltando aqui a informação de que era uma prestação de informações em um habeas corpus que foi impetrado com o objetivo de trancar um inquérito policial conduzido pela Polícia Civil. Tá? Então, nós temos aí o quê? Uma prestação de informações em um habeas corpus. Quando o delegado de polícia prestou essas informações, aqui ó, o delegado de polícia, para sustentar a juridicidade das investigações, esclareceu que o significado a ser atribuído ao significante, e aqui já é uma frase meio truncada, né, para a gente ler e entender de cara o que ele está querendo dizer. Mas, basicamente, ele está falando o seguinte, que o significado é o quê? É a norma, né? A norma que vai ser aplicada ao caso concreto. E o significante é o texto normativo que é interpretado. Né? O texto constitucional, o texto legal, enfim, é o texto. Então, o significado a ser atribuído ao significante interpretado apresentava vicissitudes, outra expressão aqui mais cascuda, né? Vicissitudes, ó pessoal, vamos falar aqui de uma forma mais simples, ela significa variações, tá?
ou versões diferentes, ou alterações, ou mudanças, enfim. Então o delegado falou que o significado a ser atribuído ao significante interpretado apresentava vicissitudes conforme a alteração dos circunstancialismos subjacentes à sua aplicação, ou seja, conforme a alteração das circunstâncias que estão envolvidas na aplicação da norma, né? As subjacentes é que estão por trás, por baixo, né, da aplicação da norma, não se harmonizando com uma lógica estática de argumentação jurídica. Então, o que o delegado quis dizer, o que ele disse nas informações que ele prestou, né? E aí, esse já é o primeiro obstáculo aqui nessa questão. Vocês têm que primeiro entender o que o delegado disse nas informações, porque o texto do enunciado não é um texto simples de se compreender, tá? Então, basicamente, o delegado de polícia, para sustentar a juridicidade das investigações, ou seja, para sustentar que as investigações estão de acordo com o direito, esclareceu que o significado, ou seja, a norma, né, a ser atribuído ao significante, ou seja, a norma que a gente extrai do texto que é interpretado, apresenta vicissitudes, ou seja, variações, alterações, outras versões, conforme a alteração dos circunstancialismos subjacentes à sua aplicação. Então, o que o delegado está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que a norma jurídica varia de acordo com o caso concreto. Então, a gente tem um mesmo texto normativo e a norma que se extrai desse texto normativo vai ser uma ou outra, a depender das circunstâncias do caso concreto serem umas ou outras. É isso, né? O que o delegado de polícia está querendo dizer aí é isso, né? Que a gente não tem aí uma segurança jurídica, e sim que a gente tem que se conformar com o fato de que a gente tem que interpretar a norma de acordo com o caso concreto. Basicamente é isso, tá? Então, isso foi o que o delegado disse aqui nas informações dele. E aí a questão segue falando o seguinte. Nesse caso, as informações apresentadas pelo delegado de polícia, e aí traz várias alternativas. E o que o candidato tinha que fazer aqui? Tinha que escolher a alternativa que fala alguma coisa que é compatível com esse modelo de argumentação do delegado de polícia. Basicamente é isso. A gente tem que marcar aqui uma alternativa que esteja alinhada com a linha de pensamento do delegado de polícia. É isso, beleza? Vou jogar agora na tela para vocês acompanharem comigo a leitura de cada alternativa dessa, e aí eu vou fazendo aqui também minhas observações, vou riscando aí a questão e por aí vai. Bom, vamos lá, letra A. A letra A diz que as informações apresentadas pelo delegado de polícia se harmonizam com a concepção de que o intérprete, ao resolver as conflitualidades intrínsecas que se apresentam durante a interpretação, deve ser sensível ao contexto. Até aqui é mais ou menos isso mesmo que o delegado disse, né? Mas sem participar do processo de criação normativa, ou seja, do processo de criação da norma que será aplicada. É aí que está errada a assertiva. Por quê? Porque o que é a interpretação? A interpretação é a gente extrair do texto normativo, do texto que está sendo interpretado, a norma. Então, quando a gente interpreta, a gente está criando a norma que vai ser aplicada ao caso concreto. Então, o intérprete participa do processo de criação da norma. Então, está errada essa alternativa quando diz que o intérprete não participa da criação normativa, tá? Letra B. As informações do delegado se distanciam das construções baseadas no realismo jurídico, considerando que a identificação do real significado da norma pode não atender ao referencial de justiça subjacente ao momento da sua aplicação. Não é essa a resposta, tá? Essa alternativa está errada, segundo a banca examinadora, e eu concordo com a conclusão da banca de que essa alternativa está errada, tá? Bom, primeiro, para a gente entender por que ela está errada, vamos entender o que é o realismo jurídico. O realismo jurídico é uma linha de pensamento da teoria do direito. Então é uma escola jurídica da teoria do direito. O que é a teoria do direito? É a disciplina jurídica, né, o campo do conhecimento que estuda o que é o direito.
Então, sempre que você vir alguma linha de pensamento que tenta dizer o que é o direito, do que ele é formado, qual é a função do direito, enfim, isso é teoria do direito, tá? Então, o realismo jurídico é uma escola de pensamento da teoria do direito. O realismo jurídico diz que o direito ele não é o texto normativo, ele não é um conjunto de princípios, não é nada disso. O realismo jurídico diz que o direito é um fato, ou seja, o realismo jurídico diz que o direito é aquilo que a gente vê efetivamente na prática como direito. É aquilo que, como direito, interfere na vida das pessoas. Basicamente é isso. E aí a gente tem duas escolas de pensamento do realismo jurídico, duas principais escolas. A estadunidense, né, a norte-americana, e a escandinava, que surgiu na Suécia. Tá? Então a gente tem o realismo jurídico norte-americano e o realismo jurídico escandinavo. As duas encaram o direito como fato. Só que esse fato, que é o direito, é um fato diferente para essas duas escolas. Tá? A teoria, o realismo norte-americano fala que o direito é um fato e esse fato é decisão judicial. Então, basicamente, para o realismo norte-americano, o direito são as decisões judiciais. Então, o que os juízes dizem que é o direito, a decisão judicial é o direito. Então, para o realismo jurídico norte-americano, o que importa? Importa a gente estudar as decisões judiciais que já foram proferidas, para a gente saber o que é o direito, e importa também a gente, a partir dessas decisões que já foram proferidas, tentar fazer alguma previsão das decisões que serão proferidas futuramente. Beleza? Então, para o realismo norte-americano, direito é decisão judicial. Para o realismo escandinavo, direito também é fato, tá? Mas é um fato social, um fato psicossocial, tá? Basicamente, o realismo escandinavo, e aqui já é uma concepção mais abstrata, menos com delineamentos menos concretos do que o realismo norte-americano, mas para o realismo escandinavo, direito nada mais é do que um fato psicossocial que consiste no senso de obrigatoriedade de se respeitar o ordenamento jurídico, de se respeitar as instituições jurídicas. Então, basicamente é o seguinte, as pessoas respeitam o direito de propriedade sem nem questionar. É um fato, é uma força irresistível. Então, o direito é isso, é esse fato psicossocial consubstanciado no respeito das pessoas à obrigatoriedade do ordenamento jurídico. A gente para quando uma autoridade dá sinal para a gente parar sem nem questionar. Porque é uma obrigatoriedade irresistível, esse fenômeno psicossocial que a gente tem de respeitar as instituições. Tá? Então, realismo jurídico diz que direito é fato, certo? Então veja, quando o realismo jurídico norte-americano diz que o direito é a decisão judicial e o que importa é o que é decidido, isso mostra pra gente que, na verdade, essa argumentação do delegado de polícia aqui, ela se aproxima mais dessa linha de pensamento do realismo jurídico do que se distancia dela. Tá? Não é exatamente a descrição do que é o realismo jurídico, né? Essa linha de pensamento do delegado não é exatamente uma coincidência com o que é o realismo jurídico, mas ela está mais alinhada do que distante da linha de pensamento do realismo jurídico. Tá? Bom, e também aqui essa segunda parte que fala o seguinte, considerando que a identificação do real significado da norma pode não atender ao referencial de justiça subjacente ao momento de sua aplicação, também não é uma construção que está muito alinhada com a preocupação do realismo jurídico. Tá? Essa preocupação aqui de atender a um referencial de justiça está mais alinhada com, por exemplo, o pragmatismo jurídico. O pragmatismo jurídico ele tem preocupação com o quê? Ele tem preocupação com as consequências da decisão judicial. Então ele diz que o juiz deve, quando toma uma decisão judicial, ele deve se preocupar com as consequências dessa decisão no mundo concreto, né? Inclusive consequências futuras. Né? Essa decisão que eu estou tomando agora vai criar um precedente e no futuro, será que vai ter consequências ruins? Então, essa linha de pensamento que se preocupa com a interpretação estar adequada com
o referencial de justiça, do momento da sua aplicação, ela está mais alinhada com a preocupação do pragmatismo jurídico do que propriamente com a do realismo jurídico. Enfim, seja como for, essa assertiva está incorreta, não é a resposta. Beleza? Seguindo aqui. Letra C. Letra C. Vamos lá, deixa eu jogar na tela para vocês aqui. Pronto. A letra C fala o seguinte: as informações do delegado se harmonizam com a reconstrução do iterargumentativo que direcionou a atuação do poder constituinte no delineamento do texto constitucional, de modo a preservar os objetivos almejados pelo constituinte. Também está errado, né? Por quê? Porque o delegado de polícia, o que ele falou? Ele falou que em cada caso a gente vai interpretar de uma forma diferente. Então ele está se distanciando aqui de respeitar os objetivos do constituinte, sejam quais forem os objetivos, tá? Então está errado a letra C. Letra D. As alegações do delegado não encampam a concepção teórica que busca justificar o desenvolvimento da interpretação constitucional a partir dos referenciais de programa da norma e âmbito da norma, tá? Vejam só, o que é, vou escrever aqui, essa assertiva está se referindo a uma coisa que vocês conhecem, mas que vocês talvez não tenham identificado, que é o método interpretativo chamado de normativo estruturante. Vocês certamente, quando estudaram hermenêutica constitucional, ouviram falar no método normativo estruturante, do alemão Friedrich Miller. Vocês certamente ouviram falar. Esse é aquele método que fala que na interpretação constitucional o texto normativo interpretado é apenas a ponta do iceberg, né? Você deve levar em consideração todas as outras coisas que compõem o ordenamento jurídico. Obras doutrinárias, jurisprudência, as demais normas que estão presentes no ordenamento jurídico e não apenas aquele texto que está sendo interpretado, tá? E aí, esse método ele fala o seguinte, ele fala que para o intérprete conseguir encontrar a norma aplicável, ou seja, extrair o significado do texto normativo que está sendo interpretado, ele deve realizar um processo que é o seguinte: ele pega o texto da norma e ele faz uma espécie de subsunção com o âmbito de incidência daquela norma, né, que é o que a gente chama de situação normada, que aqui está chamando de âmbito da norma. É o âmbito da norma. E aí, a partir dessa subsunção, ele extrai ali uma norma geral. Uma norma geral que é aplicável aos casos concretos que se apresentarem. E aí, quando o intérprete aplica aquela norma a um caso concreto, a gente tem ali uma norma individualizada, que é ali que a gente tem efetivamente a norma jurídica. Beleza? Bom, então aqui, quando a alternativa fala em desenvolvimento da interpretação constitucional a partir dos referenciais de programa da norma, o que é o programa da norma? É o texto normativo interpretado. E âmbito da norma, o que é âmbito da norma? É a situação normada, é o âmbito de aplicação daquela norma. Ele está deixando claro que, essa alternativa está deixando claro que ela está se referindo ao método de interpretação normativo estruturante, tá? E também, novamente, ela fala aqui que as alegações do delegado não encampam a concepção teórica do método normativo estruturante. E, na verdade, em vez de se afastarem completamente dessa concepção teórica, me parece que essa linha de pensamento do delegado está mais se aproximando dela do que se afastando. Porque, novamente, esse método fala que a gente não pode simplesmente considerar na interpretação o texto normativo. A gente deve considerar todo o contexto. E aí esse método fala que do encontro do texto normativo com a situação normada, a gente vai extrair uma norma geral e aplicando em cada caso concreto, a gente vai ter uma norma individualizada que vai ser uma norma diferente para cada caso concreto.
E isso está bem na linha de pensamento do delegado, que fala que em cada caso a gente tem que interpretar de uma maneira diferente, né? Então, não está correto falar que a linha de pensamento do delegado se afasta do método normativo estruturante. Beleza? E a última alternativa, que é a resposta correta, é um tema que já foi cobrado pela FGV, tá? Um tema de hermenêutica que foi cobrado pela FGV em prova de procuradoria, eu já vi, tá? Que é o originalismo, certo? Foi cobrado, se eu não me engano, no fim de 2022, ou na PGE Santa Catarina, na prova objetiva, ou na AGE Minas, que foi prova objetiva também, tá? E foi cobrado em outras provas da FGV também, que eu não estou lembrando agora. Mas a alternativa E fala o seguinte: as informações do delegado se distanciam da lógica puramente cognitivista que permeia a atividade interpretativa, conduzida a partir de premissas de ordem originalista. O que é o originalismo? O que é essa linha de pensamento originalista? O originalismo, ele é uma linha de pensamento do interpretativismo. Do interpretativismo, que é uma escola hermenêutica norte-americana. Deixa eu voltar o vídeo para mim aqui. Olha só, é o seguinte, quando a gente estuda hermenêutica constitucional, no nosso curso, no Revisão, no meu livro, eu explico para vocês o seguinte, que os métodos de interpretação constitucional que a gente estuda, tópico problemático, normativo estruturante, método jurídico, por aí vai, são métodos que se preocupam em dar ao intérprete um passo a passo para ele seguir. Né? Um manual. Primeiro faça isso, depois aquilo. Isso é um método de interpretação. E esses métodos foram todos criados por alemães. Então é uma doutrina alemã. Tá? Os métodos de interpretação que a gente estuda têm origem na Alemanha. Nos Estados Unidos, a gente também teve contribuição para a hermenêutica constitucional. Mas lá a preocupação principal não foi com um método, não foi com um passo a passo, não foi com um itinerário a ser seguido pelo intérprete. A preocupação na hermenêutica norte-americana foi quanto à postura que o intérprete deve ter na atividade interpretativa. Se tem que ser uma postura mais contida e conservadora, ou se tem que ser uma postura mais livre, que permita que o intérprete tenha maior liberdade na atividade interpretativa, chegando até mesmo ao ativismo judicial, que é a criação judicial do direito. Então, essa é a discussão na hermenêutica norte-americana. O intérprete deve ser contido ou o intérprete deve ser livre. E aí temos duas escolas principais, que são as escolas interpretativista, ou o interpretativismo, ou interpretacionismo, já apareceu com todos esses nomes, e o não interpretativismo ou não interpretacionismo, que é a escola que nega o interpretativismo. Basicamente é isso. O que é que o interpretativismo diz? O interpretativismo diz que o juiz, o intérprete na atividade interpretativa deve se conter. Ele deve ter uma postura de autocontenção e ele deve aplicar ao caso concreto exatamente o que está escrito ali no texto normativo, ou que pelo menos está claramente implícito no texto normativo. Ele não deve ter grande liberdade, não deve ser ousado, não deve criar o direito. Não, ele deve se ater ao que está ali claramente no texto normativo. Já o não interpretativismo fala que o intérprete deve ter maior liberdade. Fala que o intérprete ele deve, de acordo com o caso concreto, de acordo com as circunstâncias daquele tempo e lugar, deve ter maior liberdade para julgar o caso, inclusive podendo chegar a situações de ativismo judicial, para que ele consiga atender aos valores e às necessidades daquele tempo e lugar. Tá? Então, nós temos essas duas correntes na hermenêutica norte-americana. O originalismo é uma corrente do interpretativismo. Então, é uma corrente mais conservadora, que diz que o intérprete deve ter uma maior contenção na atividade interpretativa. Tá? A gente tem duas principais linhas de pensamento interpretativista, que é o originalismo e também o textualismo.
tá? Ou a corrente textualista ou literalista. A gente tem essas duas principais correntes que eu trouxe aqui um trecho do meu livro para ler para vocês, para explicar essas correntes. Mas vocês já conseguem perceber o seguinte: se o originalismo é uma corrente interpretativista, é uma corrente mais conservadora. Se é uma corrente mais conservadora, é evidente que essa linha de pensamento do delegado de polícia não está de acordo com o originalismo. Porque o delegado de polícia fala o seguinte: olha, a gente tem que interpretar em cada caso de uma forma diferente, a gente não pode se prender ao texto normativo que está sendo interpretado, a gente tem que considerar as circunstâncias do caso concreto. Então, na verdade, é uma linha de pensamento que está mais alinhada ao não interpretativismo do que ao interpretativismo. Beleza? Então, o gabarito é letra E. Ok, letra E. Esse foi o gabarito da banca e eu concordo com ele. É um gabarito que está correto. Foi uma questão trabalhosa, uma questão mais difícil, não só pelo conteúdo, mas principalmente pela forma como ela foi escrita. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no que é o originalismo. Estou jogando na tela para vocês. Olha só. Esse trecho aqui fala o seguinte: dentro do interpretativismo é possível encontrar diferentes linhas de pensamento que podem ser chamadas de diferentes teorias interpretativistas. As principais são as seguintes, embora o interpretativismo não se resuma a apenas uma delas. A gente tem o textualismo ou literalismo e tem o originalismo. A teoria textualista ou literalista defende que o significado contido na Constituição é aquele que está no seu texto. Ou seja, para o intérprete encontrar a norma aplicável ao caso concreto, ele deve considerar simplesmente o que está escrito na Constituição. Já a teoria originalista defende que, para encontrar a norma aplicável ao caso concreto, o intérprete deve buscar a vontade dos criadores da Constituição, a vontade original de quem elaborou a Constituição. A busca pela vontade original, porém, não é feita sem critérios. Não é feita sem critérios. Essa busca deve ser feita a partir dos registros escritos da época em que foi elaborada a Constituição. Escritos esses que contêm os debates que foram travados e o histórico do processo de elaboração do texto constitucional, revelando a vontade dos seus criadores. Tá? Então, essas teorias, textualista e originalista, são linhas de pensamento do interpretativismo. Beleza? Então, é uma linha de pensamento de uma interpretação mais conservadora e mais contida que tem origem lá nos Estados Unidos. Beleza? Então, gabarito da questão. Letra E. Deixa eu voltar aqui. Gabarito da questão. Letra E. E eu concordo com esse gabarito. Eu acho que a questão foi uma questão difícil, mas uma questão que está ok. Não tem nenhum motivo para pedir para anular, nem nada do tipo. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido bem a explicação aqui e que continuem acompanhando a gente, tá? Deixa o like aqui pra gente, se inscreva no canal, clica no sininho aí, ativa as notificações para vocês saberem sempre que a gente postar vídeo novo aqui. Sempre tem conteúdo novo de atualização jurisprudencial, atualização legislativa e comentário a boas questões de prova. Tenho certeza que interessa a vocês, tá? Obrigado pela audiência e até a próxima.